gente, tudo bom? Eu sou Manuela Mello, estamos começando mais um episódio do Papo no Café e hoje eu estou com o Dr. Daniel Becker. Estou com nervosa de conversar com ele porque eu sigo nas redes sociais. Doutor, eu não vou te apresentar, mas eu gostaria que o senhor se apresentasse e aí você pode me falar o que o senhor quiser. Manuela, o problema é que quando você tem 64, se apresentar pode significar tu ocupar todo o podcast. É muita estrada. São 40 anos de pediatria, de saúde pública. Eu me formei na FRJ, fiz residência lá em pediatria e pouco tempo depois eu fui viajar para a França, trabalhar com pediatria social, que era uma coisa que eu não encontrava aqui. Era o meu grande sonho, era tentar entender as influências do coletivo na pediatria, da saúde pública, juntar um pouco essas duas pontas. E lá foi o início de uma caminhada. De lá eu fui para a Tailândia, trabalhar no campo de refugiados cambodjanos com Médicos Sem Fronteiras. Fui o primeiro brasileiro a trabalhar com Médicos Sem Fronteiras. Fiquei 4 anos fora, depois eu voltei para o Brasil. E eu comecei a trabalhar com favelas, como pediatra, e depois eu trouxe essa ideia, com mais um amigo da área de saúde pública, nós trouxemos essa ideia da saúde da família, né, dos modelos cubano, inglês, com médico de família e não com médicos especialistas, e juntando com a ideia do agente comunitário de saúde, que estava começando aqui no Brasil, isso era 1982, 81, 82. E ali nós criamos um postinho, 91, 92. E ali nós criamos um postinho de saúde numa favela, que tinha um financiamento de uma fundação americana, e começamos um modelo com esse médico de família, agentes comunitários e enfermagem. E esse modelo deu muito certo. A gente tinha uma integração com a comunidade muito boa, através dos agentes, e a gente mandava relatórios para a Secretaria Municipal de Saúde, e ali aquilo começou a despertar curiosidade. Final da história, acabei trazendo esse modelo para dentro da rede pública de saúde do Rio de Janeiro. A gente inaugurou o piloto do Saúde da Família do Rio, em Paquetá. E, junto com outros grupos que estavam articulando esse mesmo modelo, estavam trabalhando nesse mesmo modelo, nós fomos ao Ministério da Saúde levar essas ideias na época em que o SUS estava completamente sem modelo assistencial. Nós não tínhamos ali... A gente estava na era do pronto atendimento, das emergências, dos ambulatórios de especialidade. Então, o SUS não tinha um modelo. E o Saúde da Família caiu como uma luva nas necessidades do Ministério da Saúde da época. Eles encamparam a ideia e, resultado, hoje nós temos 120, 130, ou talvez um pouco mais, milhões de pessoas atendidas pelo Saúde da Família. Então, esse é o grande orgulho da minha carreira. Eu fui pioneiro nessa história, fui, entre outras pessoas, que levamos essa ideia ao Ministério, e eu não tenho meu nome em placa nenhuma, porque eu nunca fiz questão de aparecer ali, mas eu tenho esse orgulho para mim. E, em seguida, a gente se dedicou durante 25 anos à área de promoção da saúde nas comunidades, quer dizer, nas comunidades empobrecidas. Como ajudar os moradores de favelas, lideranças de favela, a construírem mais saúde, seja através de ações locais que eles mesmos empreendem, seja através de rede, formação de redes para buscar mais recursos do poder público. Esse trabalho foi muito bem sucedido no campo da saúde pública, chamou muita atenção nacional e internacional, viajei o mundo inteiro implementando programas parecidos com esse. Tive em 23 países a trabalho, isso durou aí uns 25 anos. Que bacana. Tem que ter muito orgulho e mesmo. Depois disso, é muita história, muita estrada. Não, tem que ter muito orgulho desse programa. Muito legal. Sim, não, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Tem que ter. É algo e essa trajetória me levou ao lugar onde eu estou hoje, em que eu voltei à pediatria. Eu sempre fiz consultório, mas de forma mais esporádica, eu ia uma vez ou duas por semana. E a partir de 2007, eu voltei com força ao consultório e integrando essas ideias que eu trouxe da saúde pública,
tentando realmente atender às necessidades das famílias que se apresentavam para mim, né? E não falar só de doença, alimentação, vacina, né? Tratar gripe, tratar isso, tratar aquilo, não. Falar de criação de filhos, falar de educação, falar das grandes questões da infância, de hábitos, né? De sono, de alimentação, de comportamento. E fui descobrindo ali também a importância do contato da criança com a natureza e do contato com a criança com o brincar, e percebendo que as crianças não estavam brincando, não estavam tendo contato com a natureza e por isso estavam adoecendo. E comecei a falar disso muito, né? Abri ali em 2011, né? Eu acho que 2011, 2012 eu comecei a trabalhar com redes sociais, no Facebook. Em 2017 fui para o Instagram. Não, o Facebook foi em 2007, 2008. Em 2017 fui para o Instagram. Esse ano abri o TikTok. Olha. Que eu não sou eu que faço, eu só entrego lá os vídeos. Eu não quero nem entrar no TikTok. E eu consegui, enfim, uma coisa muito legal, que é disseminar mensagens muito importantes para a infância, através do Instagram, especialmente. Hoje em dia, com quase 800 mil seguidores. Quase 800 mil seguidores. Estamos caminhando para isso. E de uma forma muito engajada, né? Muita gente agradecendo, muita gente expressando carinho nessa rede. Então, é um trabalho que me dá muita satisfação e a sensação de estar cumprindo uma missão importante de disseminação de mensagens importantes para pais e mães, para famílias, especialmente para as crianças. E eu chamei isso de pediatria integral, justamente porque ela integra a questão clínica com a saúde pública, com a influência do coletivo, com as questões sociais, né? Agora, por exemplo, nós temos a questão das telas, né, que está sendo uma das mais importantes discussões da infância, e a gente tem que lembrar sempre dos múltiplos níveis que uma questão como essa suscita, né? A família, a escola e as políticas públicas. A gente nunca pode esquecer da dimensão política, coletiva da saúde. A saúde certamente não é determinada individualmente. Ela é um produto social. Sim, sim. E não importa, aí eu vou falar um pouquinho dessa saúde. Para mim não importa se é público, população, né? População no município, num estado, numa federação, mas também naquela casa, no condomínio, num bairro, por aí vai. Cada nível de influência tem o seu papel. Né? Então, eu sou mãe, eu preciso do apoio da minha família. Então, é óbvio que a família tem o seu papel. Né? Sim. Eu sou pai e mãe, na verdade. Né? A gente fica tentando isolar a ideia de mãe, porque a mãe é que acaba sendo muito mais responsabilizada pela criação dos filhos, mas é pai e mãe, ou enfim, nas suas diversas configurações da família. Mas são duas pessoas sempre, né? Isso é muito importante a gente lembrar. Você tem a estrutura do bairro, que é muito importante. O bairro onde a pessoa mora é muito determinante da saúde. Então, a escola que essa criança vai frequentar, a pracinha que tem perto, a poluição do ar, o trânsito, a segurança, tudo isso é muito determinante da vida dessa criança. A possibilidade dela brincar na rua, dela ir para uma pracinha correr, dela ter uma área verde, né? Recursos de uma região onde a pessoa mora são muito determinantes da saúde dessa criança e dessa família. Especialmente as pessoas mais pobres que vivem em bairros cujos recursos são mais escassos. A gente não pode esquecer disso. Sim. E também tudo que gira em torno da política. Né? Então, por exemplo, agora eu estou participando de duas discussões. Uma regulamentação, só para te dar um exemplo, a regulamentação das redes sociais. Isso é totalmente indispensável. A gente não pode permitir que Twitter, Facebook, Instagram, o TikTok, o YouTube sejam locais de disseminação de falsas informações, de apologia a terrorismo nas escolas, de apologia ao nazismo,
de captura de crianças por golpistas, por nazistas para fazer parte dos seus grupos, né, de predadores, de pedófilos. A gente está vendo isso acontecer de forma muito disseminada. Crianças entregues a uma internet sem nenhuma supervisão. Então, essa é uma discussão que tem que ter, de novo, família, escola e política pública. Política pública, no caso, é a regulamentação das redes sociais. E aí, claro, vem a extrema-direita dizer que não pode regulamentar porque é restrição da liberdade de expressão, ou censura. Isso é uma balela inacreditável e incrível, né? Como nessa sociedade em bolhas que a gente construiu nos últimos 10 anos aí, essa bolha, que tem milhões de pessoas, acredita nisso e fica repetindo essa bobagem aos 4 ventos. Quer dizer, a gente tem todas as dimensões da vida pública são regulamentadas. Né? O carro que você usa é regulamentado, o transporte coletivo que você usa é regulamentado, a farmácia que você compra é regulamentado, o laboratório que produz remédio que você compra na farmácia é regulamentado, o consultório médico é regulamentado, a comida que você come é regulamentado, tudo, a calçada que você anda é regulamentada. Mas na rede social não. Isso é absurdo. É liberdade. Pelo amor de Deus. Eles fazem o que querem com o nosso pensamento, com a nossa conduta, com que eles determinam o que a gente pensa, o que a gente compra, em quem a gente vota, e determinam um impacto negativo tremendo na vida das nossas crianças. Como é que isso não vai ser regulamentado? É inacreditável que as pessoas estão repetindo como robôs, né? A gente vira robô. Você sabe que Então, a outra discussão que eu estou participando, que também tem um impacto muito importante na política pública, é a dimensão da alimentação. Mas em última instância é a família que escolhe o que vai comprar. Se ela está comprando Coca-Cola e biscoito recheado, o problema é dela, ela que está escolhendo mal. Isso é mentira. Isso também é uma falsa informação que vem desse mesmo lugar, da extrema-direita, desse mercado que quer ser totalmente livre, né? Da influência da Big Food, né? Da grande indústria alimentícia, que fica fazendo lobby. Então, por exemplo, nesse momento, nós estamos discutindo na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro uma lei que proíbe a venda de ultraprocessados nocivos nas escolas, refrigerantes, salgadinhos, docinhos, balas, esse tipo de coisa, né? Isso seria um tremendo adianto na vida das crianças. Teria um impacto da saúde pública disso enorme. E a gente está com muita dificuldade de passar essa lei, vai ser inclusive discutida amanhã. Hoje nós estamos na quarta, né, dia 24, 25, vai ter essa discussão na Câmara de Vereadores aqui do Rio, e a gente está tentando passar essa lei. Então, entender que existem esses múltiplos níveis de influência na vida da gente, e nem tudo está ao nosso alcance resolver. Né? Por exemplo, uma família pobre, se ela desce na rua, numa favela, numa periferia urbana, ela não vai encontrar hortifruti. O que ela vai encontrar? Miojo, salsicha, se ela der sorte, um feijãozinho. Feijão consegue, né? Um ovinho. É saudável, é muito saudável. Refrigerante, tubaína, miojo é lixo. Não, miojo é lixo. Biscoito recheado, aquela coisa. E uma família abastada, ela vai encontrar um hortifruti, um mercado chique, orgânico, exatamente. A gente tem que lembrar dessas coisas, não é uma escolha pessoal. Né? E tem a propaganda, e tem o marketing pesado, e tem a propaganda infantil, que é muito covarde, que a criança acaba pedindo, e tem a própria arquitetura, a engenharia alimentar do alimento nocivo. Né? Aliás, o povo é muito inteligente. Né? Como é que o povo chama a ultraprocessada? Besteira ou porcaria, né? Está comendo muita besteira. Para de comer porcaria. Besteira e porcaria. É exatamente o que essas coisas são, besteiras e porcarias. Né? É isso mesmo. E esse nome é desde sempre, né? Exatamente. Essas besteiras e porcarias, elas são irresistíveis, são feitas para ser irresistíveis. Por isso que as crianças comem e ficam pedindo loucamente. Isso não é à toa, não é porque a criança é chata ou porque a mãe é incompetente. É porque existe uma indústria por trás que está investindo milhões de dólares em fazer esse alimento ficar irresistível. Sim. E aí a gente tem obesidade, tem doenças. Acho que se a gente for
isolar um fator, Manuela, talvez o ultraprocessado seja a principal causa de adoecimento no mundo hoje em dia. Né? E o lobby na Câmara dos Vereadores está querendo, inclusive, tirar o nome ultraprocessado. Eles não querem que entre esse nome, porque não tem evidência científica. Isso é uma monstruosidade. Mas, é bom. Bom, para mim tem, mas tudo bem, né? Só você ver o que acontece com as crianças ou com a população. Eu concordo, eu acho que sim, tem que ter lei. Eu acho que a gente tem que ter uma regulamentação. Eu vejo... Hoje está muito mais... Eu tenho muito mais acesso a informações, né, de como influenciar uma criança, porque agora, comentei com o senhor, eu fui mãe há 6 meses, então você começa a pesquisar muito mais, conversar com as pessoas e ver outros pontos de vista diferentes dos seus. E uma coisa que eu vejo que aí é unânime, e isso vai desde de pessoas que não têm uma formação, né, que são pessoas pobres até, pessoas que têm poder aquisitivo muito forte, são esses 2 pontos, a alimentação, o que eu estou dando para o meu filho, se isso pode trazer algum prejuízo no futuro, e as redes sociais, se a minha filha entrar na rede social, se a minha filha tiver uma conta no Instagram, o que pode acontecer com ela, né? Se vai entrar uma pessoa, um pedófilo, que vai ser com um perfil falso, se a pessoa vai atrás da minha filha ou do meu filho no colégio, se a pessoa vai ter se aquela criança vai ter uma visão de si própria diferente, que hoje em dia tem acontecido bastante, e além do vício que é ficar no computador, no celular, né? É um vício, inclusive, que está tirando a saúde de muitos adultos, né? Mas a maioria dos adultos está viciado. Então, se imagina, se o adulto que tem mecanismos de controle cerebrais para resistir aos impulsos, né? Nós temos um chamado córtex pré-frontal, que tem essa funções executivas, né? De resistir ao impulso, tomar decisões. Então, se esse adulto não consegue sair do celular, não consegue sair do Instagram, do TikTok, imagina uma criança. Se ela entra nesse mundo, ela se afoga, literalmente. Ela se afoga. E é literalmente porque ela não consegue sair, o algoritmo começa a ter muita influência no que ela vê, no que ela pensa, no que ela vive, e, além disso, ela vai estar sujeita a perigos reais de golpistas, predadores, etc. E de sites de recrutamento, né, por ideologias extremistas, como o neonazismo, está muito disseminado aí pelas redes, né, pelo Twitter especialmente, Discord. A gente viu aí, teve uma reportagem do Fantástico mostrando crianças sendo chantageadas no Discord, fazendo as coisas mais horrendas, se automutilando, queimando, torturando animais, botando fogo na própria casa, gente. Isso está no Fantástico, isso não é uma invenção, né? E a gente não pode permitir isso. A maldade humana é muito onipresente, né? Tem muita gente ruim nesse mundo. E a internet está dando acesso dessas pessoas a crianças e adolescentes. Se a gente não ficar em cima, elas vão acabar sendo capturadas, muitas vezes. E não é só esse o risco, né? Vou te dar um exemplo. Quando uma criança começa a se interessar aí lá para os 11, 12 anos, se interessar pela sua aparência. Então eu quero ficar bonita, quero me vestir assim, principalmente os meninos que tenham mais essa preocupação, né? Quero usar uma maquiagem assim, quero que a roupa fique bem justinha no meu corpo. Mas tem uma banhazinha aqui, então quero fazer exercício para ficar bonitinho. Aí o que acontece? A rede social o algoritmo, que é uma forma muito primária de inteligência artificial,
nós já temos formas muito mais evoluídas que ainda podem fazer muito estrago se a gente não regulamentar. O algoritmo, que é, de novo, uma forma muito primária, ele começa a fazer o quê? Uma curadoria de conteúdo para essa criança. Essa curadoria, ela vai encher essa criança de conteúdos nesse sentido, que vão na direção do que ela quer, do que ela deseja. Só que chega uma hora que esses conteúdos vão se radicalizando e eles começam a impor a ela o que ela quer, o que ela deseja. Não é mais o que ela deseja, é o que o algoritmo deseja para ela. Só que ela acha que ela quer. É que quer. E aí o que acontece? Milhares e milhares e milhares de crianças com transtornos alimentares, que estão sendo inundadas de vídeos sobre dietas de 400 calorias por dia. Meu Deus. Sobre dietas low carb, low isso, low aquilo, exercícios exaustivos, treinos inacreditáveis, porque tem que emagrecer, porque tem que ficar do jeito, não que ela quer, do jeito que o algoritmo quer. E aí ela começa a se ver o transtorno de imagem corporal. Ela começa a se olhar no espelho, uma menina magra, começa a se ver no espelho e ver uma criança gorda. Ela se vê gorda. A coisa é tão profunda, mexe tanto no cérebro da criança, que chega a esse tipo de transtorno. Ela não consegue comer, ela começa a ter uma aversão à comida e tem que ser internada, eu estou com um caso assim, na questão, tem que ser internada para poder se alimentar. Porque o seu cérebro foi literalmente deformado pela rede social, pelo algoritmo do Instagram, do TikTok. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Eu lembro e aí você tem depressão, automutilação, aumento de suicídio na adolescência, isolamento, perda de habilidades sociais, perda do sono, crianças que não estão aprendendo mais na escola, que estão hiperativas, agitadas, desatentas, que não conseguem ler, perderam a capacidade de ler e que aos pouquinhos também vão perdendo a capacidade de se relacionar. Porque a gente precisa conversar para se relacionar. E conversar exige atenção. E hoje em dia todo mundo conversa assim. Conversa com o celular na mão. É assim, né? Nem olha. Você vai conversando assim, exatamente. Para de olhar para o outro. Sim. Então, assim, sendo muito, muito claro, a gente não vai... Claro, ninguém está falando de tecnofobia, ninguém está falando que não é para usar o celular. Claro que é para usar. O celular é indispensável, a internet é indispensável, tudo isso é a plataforma da vida hoje em dia. Sim. Mas não pode ser a única. A gente não pode viver só nela. A gente tem que viver no mundo real, com o celular desligado, sem notificação, olhando para o outro, em contato com a natureza, em contato com a comida, em contato conosco mesmo. E para isso a gente precisa de tempo fora do aparelho, né? Fora da tecnologia. Esse fim de semana eu estava num almoço com um grupo de pessoas e tinha uma mãe com um filho de, eu acho que 7 e 5 ou 5 e 3. Eu não sei a idade certinho, eu sei que tem 2 anos de diferença. Eu acho que é 7 e 5. 7 e 5. E o mais velho, ele não estava conseguindo... eu estava aprendendo, estava fazendo lição. E assim, ele não estava conseguindo fazer uma frase inteira, sabe? Parava a frase ou um parágrafo pela metade. Não conseguia desenvolver a ideia, porque só jogava videogame, ficava na TV, não tinha não tinha antigamente, né, tipo, os livros, né, não brincava com os livros, não brincava, sentava no chão, brincava. A gente acha que multitarefa é prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Isso não existe. O cérebro humano Você não faz nada certo. Oi? Você não vai fazer nada certo. Pois é, por quê? Porque não existe a possibilidade da gente dar atenção a mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, você está fragmentando a sua atenção. Agora estou vendo celular, agora estou vendo televisão, agora estou falando com você. Agora estou vendo televisão, agora estou falando com você, agora estou vendo celular. Isso fragmenta a conversa, fragmenta a série que você está vendo, fragmenta a informação que está no celular. Você não consegue fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. Sim. E quem sofre mais é a conversação pessoal. Ela precisa de olho no olho, precisa de atenção.
Quando você está conversando com alguém e não está olhando para essa pessoa, essa conversa perde em qualidade. A autoestima da pessoa fica afetada. Ela vê que você não está dando atenção para ela, que você não quer estar ali. Você não está, de fato, ali. Eu gosto muito de reparar em restaurantes e como é que as pessoas se comportam na mesa. Que seja amigos, ou um casal sozinho, ou uma família. E eu acho muito legal. Às vezes tem casal que estão os dois no celular. Que as pessoas não se conversam. Então tem um só no celular e a outra está na frente, tipo, olhando com aquela cara. Você não vai conversar comigo? É muito deprimente. Ou então famílias que tá todo mundo no celular, ou a criança tá num tablet, tá no celular. Eu gosto muito de analisar e eu converso muito com meu marido. Eu acho que a gente uma coisa que eu não quero fazer com meu filho é isso. Vai no restaurante, não vai colocar no tablet, não vai colocar no celular. Lógico, acho que tem momentos que serão inevitáveis. Assim, a gente não pode negar o que acontece, né? Você não pode negar que as famílias estão sobrecarregadas, especialmente as mães, né? As mulheres. A mulher, ela tem jornada quádrupla, ela tem que cuidar de trabalho, de filho, de casa e, às vezes, de marido, né? Como se o cara não apenas não está presente no cuidado, não está compartilhando plenamente o cuidado, ele tem que ser cuidado também. É o fim da picada. Mas eu acho que é a situação de milhões de mulheres no Brasil. E outras 10 milhões de mães solo, né? Mães que cuidam de famílias sozinhas. Então, o celular, ele vai oferecer para ela uma paz que é muito valiosa. Sim. Não dá para negar isso. Eu acho que tem horas que ele é inevitável, mas eu acho que não pode ser uma rotina, né? A gente tem que tentar controlar o excesso. O que essa mãe precisa é uma rede de apoio. Apoio do marido, apoio da avó, das irmãs, de alguém que possa ajudá-la a lidar com essa criança para que ela não precise tanto de uma rede social que hipnotize a criança, porque essa hipnose faz mal. Sim. Mas a gente não pode ignorar que essa tecnologia tem uma função de babá que é muito útil, que traz um pouquinho de alívio para essas mães. Isso é muito importante a gente perceber. O que a gente está esquecendo, que é muito grave, não é só o que a criança faz no celular, é o que ela deixa de fazer quando está no celular. Ela deixa de fazer as duas coisas mais importantes para a vida dela, que é o brincar e o contato com a natureza e o ar livre. São atividades que trazem muito bem-estar, previnem doenças, trazem múltiplas habilidades. Quando a criança brinca, especialmente se ela brinca na natureza, ela vai desenvolver habilidades incríveis, né? Físicas, ela vai desenvolver forma física, cardiorrespiratória, aeróbica, equilíbrio, coordenação motora, força muscular. Ela vai desenvolver atenção, memória, foco, capacidade de aprendizado. Ela vai desenvolver capacidades executivas, de solucionar problemas, avaliar riscos. Ela tem muita coisa. Se ela está brincando em cooperação, ela vai desenvolver a capacidade de colaborar, de cooperar, de viver, criar regras e viver de acordo com essas regras. Ela vai despertar curiosidade, vai despertar o desejo de descobrir, né? A criatividade. Ela é tanta coisa incrível, né? Muita coisa. Então, isso também acontece em casa. Quando você brinca em casa, quando você nega o celular para uma criança, você diz, vai brincar, porque agora estou ocupada, e essa criança fica diante de uma casa cheia de coisas bacanas que ela pode usar. Ela pode, sei lá, pegar uma colher de pau com uma caixa de sapato, fazer uma bandinha. Ela pode pegar o brinquedo dela e montar uma coisinha com o brinquedo de montar, fazer um quebra-cabeça. Ela pode brincar com as bonecas da casinha, com os carrinhos, com a cozinha, com o brinquedo, pegar um lençol e fazer uma tenda na sala. E se ela chamar um priminho, melhor ainda, ela ter dois para brincar. A criança tem um circuito pronto para brincar, está no DNA dela, não precisa ninguém ensinar. A gente esquece disso. A gente esquece, daqui a pouco nós vamos ter uma geração de pais que não sabe o que é brincar na infância. Não sei onde é que isso vai parar. Porque essa geração de pais que está aí,
né? As redes sociais, o primeiro celular clicável, o primeiro iPhone com tela clicável foi em 2007. Essas pessoas já estão com 15 anos. Né? Mais 10 anos. Daqui a mais 15 anos, a maioria dos pais que estiverem cuidando de filhos não terão brincado na infância. Olha que loucura. A gente esquece que a gente brincou, imagina quem não brincou. Eu brinquei pra caramba na minha infância. Eu brinquei muito. Eu sei que uma criança sabe brincar. Né? Você também, todo mundo que hoje é pai e mãe, brincou na infância, não tinha celular. E como é que a gente brincava? Como é que a mãe da gente fazia comida enquanto a gente brincava? A gente brincava, não tinha televisão o dia todo. Não tinha Cartoon Network o dia todo, Netflix com desenho animado o dia todo. Tinha no horário da Xuxa, do Capitão Furacão, não sei o que, dependendo da idade. Então, a gente sabe brincar. Isso é uma coisa do ser humano. Então, se você negar o celular, ela vai ter que usar o quê? A imaginação e a criatividade para brincar. E é exatamente o que a gente quer desenvolver na criança. Você dá o celular, toma, filho, não enche o saco. Acabou, ali morreu o celular, morreu a criatividade, morreu a imaginação, morreu a fantasia e morreu a capacidade dela repetir, raciocinar. Ela vai ficar hipnotizada por scripts alheios e especialmente por muitos perigos de algoritmos, de golpistas, etc. Eu acho também. E eu tô revivendo várias brincadeiras minhas, tô lembrando de várias coisas que meus pais faziam comigo, com os meus primos, então eu tô relembrando agora. Uma coisa, brincar, as brincadeiras de antigamente, que são sempre muito... As músicas. E eu sempre falo, eu acho que criança tem que brincar e criança tem que se sujar. Eu tô louca pro meu filho começar a andar, ter uma chuva, ter lama e ele brincar na lama. Eu tô louca. Essa sujeira natural, exatamente, a sujeira natural, ela melhora a imunidade, ela traz, ela faz o microbioma ter um padrão melhor, especialmente importante para a nossa imunidade, sujeirinha natural, brincar com folha, com terra, com lama, com grama. Isso é super importante. Eu levo 2 vezes por dia meu filho numa pracinha perto de casa. E ele tá na época já de engatinhar, de descobrir as coisas. Eu vejo ele e os amiguinhos, né? Ele e a turminha no tapetinho, lá brincando com a grama. E eu vejo todo mundo preocupado e eu deixo ele ter esse contato, eu deixo ele sujar a mão, depois eu vou limpar. Mas eu vejo as mães muito mais preocupadas com isso. Eu não sei se a minha mãe não tinha essa preocupação ou se ela tinha e não me passava isso, mas eu acho que a criança tem que ter esse contato, ela vai desenvolver outras coisas, né? Vai desenvolver o tato, desenvolver a curiosidade, o cuidado também com a natureza. Exatamente, quem brinca na natureza também aprende a amar a natureza e vai defender a natureza aí no futuro, quando for adulto. Isso é muito necessário. A gente sabe que estamos caminhando para uma crise climática, uma crise ambiental muito grave. A gente pode agora mitigar, ela é inevitável, pode diminuir o impacto dela, mas já está aí, inclusive. Sim. Então essa brincadeira na natureza tem múltiplas funções. Sim. Uma delas é essa coisa, a criança amar a natureza, porque quem vai, gosta, né? Exato. Pode resistir um pouquinho, não quero ficar em casa, quero jogar videogame. Vamos embora. Chega no parque, chega na pracinha, ela vai ficar feliz, eu garanto. Não tem outra possibilidade. Doutor, o nosso tempo já acabou. Eu tenho uma última pergunta padrão que eu não vou fazer para o senhor. Eu quero fazer uma outra pergunta. Na verdade, eu quero dicas, assim. Quando uma mãe ou uma futura mãe vai no seu consultório, quais são algumas coisas, alguns conselhos que o senhor dá? Uma mãe que vai ter um bebê? Que vai ter um bebê ou que já tem, assim, o que você acha que são as principais coisas que uma mãe nasce a culpa, nasce a preocupação, mas que pode minimizar a culpa e a preocupação? A primeira coisa que eu digo é
se cuide. Você precisa, planeje o seu puerpério, planeje a sua primeira jornada como mãe, especialmente mães de primeira viagem, né, com uma rede de apoio presente. Então, recrute sua mãe, sua sogra, suas irmãs, seu marido, né? Que é muito importante. E negrito, caixa alta. Pois acabou o pai que ajuda, né? O pai tem que compartilhar tudo. A única coisa que não pode fazer é amamentar. E daqui a pouco vai poder, tá? Sim. Espere um pouquinho que daqui a pouco vai poder. Então, esse pai tem que estar absolutamente presente. Isso não é a realidade de 99% das mulheres, mas até tem um movimento bacana, hoje muito grande, de paternidade ativa, paternidade presente, que está crescendo muito. Inclusive, nas redes sociais tem muito influenciador legal pra caramba fazendo esse trabalho. Mas, então, essa ideia está se disseminando. É isso, planejar uma rede de apoio, porque é impossível dar conta de um bebê sozinho. Porque o bebê não só dá muito trabalho. Não é só que ele amamenta o dia inteiro, que ele acorda de madrugada, que chora, que tem 1000 preocupações, 1000 coisas para fazer. É mais que isso. É que o bebê tira dela a liberdade individual, esses momentos que a gente tem. Vou tomar um banho, vou dar licença. Vou fazer uma refeição sozinha. Vou descer para tomar um café com fulano. A gente perde isso. Acaba ficando muito isolada, né, sem apoio, completamente exaurida. E aí entra em depressão. Muito dessa depressão pós-parto vem daí, da exaustão. Então, cuidado com isso, primeira coisa. Segundo, cuide da alimentação do seu filho, porque a alimentação é um dos maiores determinantes da saúde. Então, amamente, né, que é uma opção linda, maravilhosa. Algumas mulheres não querem, muitas mulheres não conseguem, mas com um bom apoio a gente consegue. Hoje em dia tem uma profissão chamada consultora de amamentação, que ajuda muito. Você está conseguindo amamentar, Mané? Graças a Deus. Que bom. Confesso que eu estou em crise, que ele está começando a comer. Agora começando a introdução alimentar. E é isso, e na introdução alimentar, evite ao máximo qualquer coisa industrializada, use legumes, frutas, feijões e leguminosas, folhas verdes, um pouquinho de proteína animal não precisa, porque leite materno de açúcar, enfim, dê mais vegetais, porque o mundo vegetal é mais saudável do que produtos animais. Enfim, cuidar da alimentação e também cuidar dessa questão do brincar. Leve seu filho para brincar. É mais importante levar uma criança para brincar na praça do que levar para uma aula de inglês, de mandarim, de natação. Essas aulas têm a sua importância, claro. Né? A educação formal na escola também tem a sua importância, claro. Mas não podemos esquecer que o brincar também é importante, porque ele traz para a criança bem-estar e felicidade que nenhuma outra atividade traz. Sim. Ele é um anti-estresse, é um elemento que diminui o estresse na infância. Isso é muito importante porque as crianças estão vivendo estresse tóxico na sociedade. E o brincar, além de trazer habilidade, ele faz a criança feliz e ele faz a criança semear, ela semeia para essa criança brincar uma adolescência mais leve, mais feliz, e uma vida adulta mais leve, mais feliz também. A infância feliz é a semente de um restante da vida mais feliz, mais leve, mais produtivo. Eu acho que também o brincar ao ar livre traz para a mãe também um bem-estar. Pelo menos por mim. Sim, exatamente. A natureza faz bem para todo mundo. Pelo menos sair de casa, tomar um sol, conhecer... Caminhar um pouquinho. Coisas novas, ver pessoas. Deixar o celular no bolso, né? Olhar um pouco, contemplar simplesmente aquela pracinha, as folhas verdes, o sol filtrando através das copas das árvores, as crianças brincando, o cachorro correndo atrás da bolinha. Isso tudo faz muito bem, simplesmente contemplar. Sim. E se movimentar, se exercitar, isso faz bem, tanto para a criança quanto para a mãe, quanto para o pai, para todo mundo. Aliás, é muito bom quando o pai pega esse bebê e vai para a pracinha, e a mãe pode dormir. O sono que ela não dormiu de novo. Esse é o melhor de tudo. Essa é a melhor ida para a pracinha. Muito bom. Doutor, obrigada mais uma vez por participado com a gente. Obrigada pelo seu tempo. Gostei muito de conhecer
mais da sua trajetória e ter mais dicas e ter mais conselhos seus. Gostei bastante. Muito obrigada por ter participado com a gente. Obrigado a você e a Iniciativa FIS pelo convite. Obrigado ao Bruno também, que fez essa intermediação, a equipe. E uma ótima semana para todo mundo. Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Papo no Café. Espero que tenham gostado. Aguardo os próximos. Esse episódio do podcast Papo no Café tem como oferecimento Parceiros Prime, Américas, Amil, AstraZeneca, Blessing Laboratório, Cortex Med, MedHeal, Novartis, Oncoclínicas, Pronep, Lifecare, Roche, Cidine Brasil, Senac, Sodexo Saúde, White Martins. Parceiros Standard, Abramed, Abrange, Berit Advogados, Berkeley, Bradesco Saúde, Carry On, Grupo Laços, Grupo Seib, GSK, IBQL+, Johnson & Johnson MedTech, Mater Dei Rede de Saúde, Pfizer, Redditor, Synapse, V-Ventures.